Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos e eu quero começar a aula de hoje te fazendo um convite para que você visite o nosso site, porque lá nós temos cursos profissionais de projeto elétrico, projeto hidráulico, CIP/CAD, sapatas isoladas. Estão vindo outros cursos por aí também para que você se torne um profissional cada vez mais completo. E claro, aqui no card aqui em cima você pode visitar os cursos do canal e completar aí os seus estudos. Nessa aula nós vamos falar a respeito dos estados limites, das propriedades do concreto e também do modo de elasticidade. Tá pronto? Vamos lá! Bom, na primeira aula nós vimos então alguns conceitos básicos que são bastante importantes para a gente e hoje a gente vai começar a ver algumas propriedades do concreto que são importantes no dimensionamento de todas as peças que a gente vai fazer, né? Sejam elas vigas, pilares, lajes. Aqui a gente vai começar a ver algumas propriedades que fazem toda a diferença no cálculo. O primeiro deles é o coeficiente de Poisson, né? E a NBR ela determina um valor para esse coeficiente. Então ela fala o seguinte, ó, que para tensões de compressões menores do que 0,5 do FC, esse FC daqui a pouquinho a gente vai ver o que é, e tensões de trações menores que o FCT, que nós já vimos na aula anterior, o coeficiente de Poisson pode ser tomado como igual a 0,2. Então, ele é representado por essa letrinha grega aqui, e ele é igual a 0,2. Mas o que é esse coeficiente de Poisson? Quando você aplica uma força a um concreto, né, a uma peça de concreto, surgem duas deformações, uma transversal e uma longitudinal. E a relação entre essas duas deformações a gente chama de coeficiente de Poisson. Claro que você não vai precisar saber esse conceito como um todo, mas é bom que você guarde esse valor aqui, ó, que o coeficiente de Poisson para concreto armado é 0,2, ok? A norma também traz a massa específica do concreto. Então, para o concreto simples, sem ser armado, ele vai ter aqui 2.400 quilos por metro cúbico, ou 24 quilonewtons por metro cúbico. Vai se acostumando mais com esses valores em quilonewtons, porque é o que a gente mais utiliza para os dimensionamentos, ok? Então, fazendo aqui a conversão de quilo para quilonewton, você vai ter aqui 24 quilonewtons. E para o concreto armado, que é o foco do nosso curso aqui, ela traz que é 2.500 quilos por metro cúbico e 25 quilonewtons por metro cúbico, fazendo aqui, então, a conversão. É importante que você se lembre que tudo que a gente for fazer em relação a peso específico, a massa específica do concreto, nós vamos utilizar aqui 25 kN. Mesmo que você tenha menos aço ou mais aço, para efeito de cálculo, você sempre vai utilizar 25 kN por metro cúbico. Mesmo que você tenha uma barra de aço numa peça ou 50 barras, é sempre aqui 25 kN. Muita gente pergunta a respeito disso nos nossos cursos aqui, né? Se você colocar mais aço, essa peça não ficaria pesada? Obviamente ela vai ficar mais pesada, mas para efeito de cálculo, você sempre vai utilizar 25 kN por metro cúbico. Ok? Uma das propriedades importantíssimas do concreto são os estados limites que você tem. Mas o que é um estado limite? Quando a estrutura deixa de satisfazer as condições para as quais ela foi projetada. E nós temos dois estados limites que nós temos que verificar. O estado limite chamado de estado limite último, ou representado por essa sigla, ELU, ou os estados limites de serviço ou de utilização, que é representado aqui pelo ELS, ok? Mas o que é o estado limite último? São aqueles relacionados ao colapso da estrutura ou qualquer forma de ruína dessa estrutura. E nós temos que verificar basicamente três coisas: a perda de equilíbrio da estrutura, o esgotamento da capacidade resistente da estrutura, inclusive com efeitos de segunda ordem. Esse efeito de segunda ordem que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? A gente vai determinar o que é isso aqui um pouco mais para frente. E os estados limites de serviço, né? Que são aqueles que correspondem à impossibilidade do uso normal da estrutura, estando relacionado à durabilidade, aparência, conforto do usuário e boa utilização funcional da mesma. Ou seja, esse é o estado limite que você tem de utilização da estrutura.
e nós temos que verificar a formação de fissuras e abertura de fissuras, deformações excessivas e vibrações excessivas. Na prática, a gente faz isso aplicando coeficientes que a gente chama de coeficientes de ponderação. Então, nós temos que minorar as resistências e majorar as ações. Ações aqui a gente pode, por enquanto, definir como cargas, ok? Mas depois a gente vai ver um pouco mais a fundo o que são essas ações aqui. Então, nós temos que pegar algumas resistências, e nós temos uma tabela para isso, e fazer uma minoração dessa resistência, por exemplo, da resistência do concreto. Então, a gente tem o chamado FCD, que nada mais é do que a resistência do concreto de cálculo. Então, a gente vai pegar o FCK que vimos na aula anterior e vai aplicar a esse FCK, né, dividindo aqui pelo coeficiente de ponderação, que é representado aqui por esse γC. E aqui na tabela a gente tem as combinações. Para combinações normais das ações, nós vamos ter aqui então 1.4. Se ela for especiais ou de construção, 1.2. E excepcionais, também 1.2. Do aço, nós também vamos ter uma minoração da resistência, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E ainda você pode aplicar então a esse FCD o FC, né? Que nada mais é do que 85% dessa resistência aqui. Então você vai estar trabalhando um pouco mais ainda a favor da segurança quando você utiliza o UFC, né? Porque ele é 0,85 do FCK dividido aqui pelo coeficiente de ponderação que a gente tem aqui nessa tabelinha. E para majorar as ações, nós vamos ter aqui 3 coeficientes aqui que são um pouco complexos para a gente agora, que ainda está falando na segunda aula, né? Nós vamos deixar isso aqui um pouco mais para frente, quando a gente for falar sobre as cargas do edifício, nós vamos falar um pouquinho sobre essas 3 forças aqui, que vão ser de majoração dessas ações que a gente vai ter. Olha só, não se preocupe, à medida em que formos avançando no curso, você vai entender um pouco melhor esse coeficiente de ponderação e também de onde aplicá-los. Vamos falar agora a respeito do modo de elasticidade, uma coisa muito importante para a gente. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o modo de elasticidade é um parâmetro muito importante nos cálculos e dimensionamentos aí das peças de concreto armado, ok? Mas o que é o modo de elasticidade? Ele é um parâmetro numérico relativo à medida da deformação que o concreto sofre sobre as ações e as tensões, geralmente tensões de compressão. É importante você saber que essa característica do modo de elasticidade tem muito a ver com a resistência do concreto. Então, os concretos com maiores resistências à compressão, normalmente eles deformam-se menos que o concreto com baixa resistência. E por isso eles têm modos de elasticidades maiores. Okay? Isso é importante que você saiba. E a importância disso é que na determinação dos modos de elasticidade das deformações, ela vem com o cálculo de flechas, tanto para vigas quanto para lajes. E você tem que conhecer quais são esses parâmetros de flechas máximas para essas peças, para que você então consiga determinar corretamente as dimensões das peças que você está dimensionando. Então, o modo de elasticidade ele é avaliado por um meio de um gráfico de tensões por deformação. E devido à não linearidade desse gráfico, né, ele foi feita uma simplificação na 6118. Na verdade, o gráfico real ele é muito mais complexo do que isso aqui. Mas a NBR 6118 fez uma simplificação e foi gerado, então, alguns parâmetros de cálculo para que a gente faça. Então, nesse parâmetro aqui, que é o início exatamente deste patamar aqui a gente já tem a ruína do concreto, né? Aqui no epsilon CU aqui a gente já tem a ruína do concreto. Foi determinado que esses dois itens aqui, esses dois épsilons aqui, para concretos de até 50 MPa, esse aqui vale 0,002, e na ruína do concreto aqui ele tem 0,0035.
ok? E criou-se, então, duas retas, uma tangente a essa curva, que a gente chama de reta tangente na origem, e foi criada uma outra reta que vem aqui da origem até o ε2 aqui, que vale 0,002. Essa reta aqui a gente chamou ela então de reta secante. Ok? Então, como se tem duas retas aqui, gerou-se então dois coeficientes de módulo de elasticidade. Nós vamos conseguir calcular dois módulos de elasticidade aqui para todas as peças de concreto armado. A primeira delas, que é daqui da reta tangente, foi feito o seguinte, ó. O módulo de elasticidade na reta tangente, ele é o ∆E vezes 5.600 vezes a raiz do FCK. Esse ∆E, na verdade, ele tem a ver com a brita que você está utilizando. E esses valores são os seguintes, ó. 1,2 se a brita for de basalto ou de diabásio, 1 granito e gneiss, 0,9 para calcário ou 0,7 para arenito. É muito conveniente que você pegue esse 1,0 aqui, olha, esse ∆EC1. Por quê? Porque os grandes centros, principalmente, sempre a brita vai ser ou de granito ou de gneiss. Então, costumeiramente, a gente pega sempre esse ∆E como 1. Ok? Muito comum que a gente pegue isso. Então, para essa reta tangente na origem aqui, a gente pega esse aqui. E para a reta secante, a gente faz com que o módulo de elasticidade secante seja 0,85 do SI. Então, você vai calcular isso aqui e multiplicar por 0,85. Mas qual que é a diferença entre eles? Se você tiver que utilizar, e você vai ter que utilizar o módulo de elasticidade, utilize sempre o secante, porque ele está sempre a favor da segurança. Porque se você observar, olha, a reta tangente ela tem uma defasagem aqui em alguns pontos em relação à reta real que você tem aqui, a curva que você tem. Se você pegar bem próximo à origem aqui, você não vai ter essa diferença. Então você pode utilizar esse módulo de elasticidade. Mas se você tem a deformação aqui um pouco mais para cima, se você pegar aqui, olha, a reta tangente, né, se você tem a deformação aqui, por exemplo, você já vai ter uma defasagem em relação à curva que você tem aqui. Então esse aqui, olha, dependendo da posição que você tiver, aqui próximo à resistência aqui do concreto de cálculo, você vai ter uma defasagem aqui na reta tangente na origem. Então você vai estar trabalhando contra a segurança. Já se você pega aqui o módulo de elasticidade secante, você vai estar sempre à frente da reta. Então as deformações aqui serão com segurança. Então você vai poder sempre utilizar aqui o módulo de elasticidade secante. E como eu disse, é muito importante que você consiga decorar pelo menos esses valores aqui, porque você vai utilizar muitas vezes, ok? Para finalizar nossa aula, vamos falar um pouquinho a respeito do aço, né? Então o aço é o seguinte, a gente pode usar o CA25, esse CA é de concreto armado, e esse 25 aqui tem a ver com a resistência ao escoamento do aço, que chamamos de FY, ok? E esse 25 é justamente a resistência dele, né? Então é 25 kN por centímetro quadrado ou 250 MPa, ok? Temos o CA50, que é o aço mais comum que nós vamos utilizar aí nos nossos projetos, e a resistência de escoamento dele, o FY, é de 50 kN por centímetro quadrado ou de 500 MPa. E temos também o aço CA60, né, que a resistência de escoamento dele é de 60 kN por centímetro quadrado ou de 600 MPa. Se a gente voltar naquela tabelinha que vimos lá a respeito da minoração da resistência, né, nós temos aqui uma coluna do aço, olha, que é 1,15. Então a gente fala o seguinte, ó, que o FYD, né, que é a resistência ao escoamento de cálculo do aço, ele vai ser o FY, ou seja, esse númerozinho aqui, ó, 25, 50 ou 60. No nosso caso, a gente vai utilizar sempre 50, dividido aqui pelo coeficiente de ponderação do aço, que no nosso caso também vai ser 1,15 sempre.
Então esse número aqui, olha, de 50 dividido por 1,15, ou seja, 43,48 kN por centímetro quadrado, é um número meio mágico, né, para quem está fazendo aí projeto de estrutura de concreto. Porque você vai utilizar muitas vezes isso aqui. Tá? Então o FYD de 43,48 é um número meio que padrão para tudo que a gente for calcular. Ok? Claro que se você mudar aqui o aço, esse número vai mudar, né? Mas geralmente a gente faz aqui as contas sempre com CA50. Então por isso que a gente brinca dizendo que isso aqui é um número mágico. E as barras de aço, elas têm o seguinte, olha, ela pode ser medida aqui em polegada, né? 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, ou pode ser medida também em milímetros, identificada nos projetos em milímetros também. Então a gente tem aqui o aço de 5 milímetros, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 22, 25. Tem outros maiores aqui também. Mas o menor aço que você pode utilizar para estruturas, né, para armaduras estruturais é 5 milímetros. Você não pode utilizar para nenhum tipo de estrutura, né, de forma estrutural, aços menores do que 5 milímetros. É importante que você tenha uma tabelinha como essa, porque você vai precisar muito da área de aço de cada uma aqui, olha, que está aqui embaixo, olha, em centímetros quadrados. Então, se eu tenho aqui o aço de 10 milímetros, por exemplo, né, que é a 3/8, nós vamos ter que 0,785 centímetros quadrados. E isso é importante que você tenha uma tabelinha dessa sempre à mão, porque nós vamos calcular as áreas de aço em centímetros quadrados, mas para você fazer a indicação no seu projeto, você vai fazer sempre em barras, não em centímetro quadrado. Então, você tem que converter a área que você calcular de centímetros quadrados para barras de aço. E essa barra de aço ela vai ter um diâmetro em centímetros quadrados, uma área em centímetro quadrado, que você vai dividir aqui e vai achar quantas barras você vai ter. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um curtir aqui no nosso vídeo, lá no Facebook também no Instagram. Visite o nosso site. Obrigado pela companhia, valeu e até a próxima.